Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Graça e paz. Palavra de Deus para nós essa manhã está lá no livro de Esdras, profeta Esdras, capítulo 8. Vou falar bastante sobre todo o livro, mas o texto que vai servir aqui de introdução à mensagem está no capítulo 8, verso 21. Esdras 8, 21. Diz assim o texto: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhes pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto. Fala o nosso coração agora, que seja a mensagem do Senhor às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Esdras é maravilhoso. Você já teve a oportunidade de lê-lo, né, com atenção, relê-lo, ler mais uma vez. Dá vontade de ler várias vezes esse livro, tá? Tem uma parte ali que tem uma genealogia, um nome e sobrenome ali, quando o profeta cita as famílias que deveriam voltar a Jerusalém, mas o restante do livro é bem fluido e explica muito bem o comportamento do povo, como o povo se comporta na sua jornada, na sua caminhada. Traduz um pouco como nós somos, a semelhança do livro de Juízes, talvez, naquele ciclo de vai e volta à presença do Senhor. Então Esdras foi um profeta pós-exílico. O que isso significa? Você que é um exímio estudante da escola bíblica dominical, significa que ele pregou antes, depois do quê? Significa que a profecia dele, que as palavras dele foram ministradas ao povo depois que este passou pelo exílio babilônico, pelos 70 anos na Babilônia. Então ele prega, ele anima, ele exorta, ele tem uma mensagem a esse povo que passou 70 anos no cativeiro babilônico. O livro de Esdras, ele se mistura um pouco com o livro de Neemias. Não é a intenção hoje falar muito sobre isso, mas esses dois livros já estiveram juntos até um dado momento da história, quando foram separados. O livro de Esdras começa falando um pouco sobre o retorno do povo de Deus para Jerusalém. E aí nós temos aqui um rei chamado, vamos lá, Ciro? Um rei chamado Ciro. Então esse rei chamado Ciro, ele é tocado por Deus. É incrível essa história, porque era um rei pagão, persa, e um dia Deus fala o coração dele e diz assim: chama o povo, fala para esse povo que está sobre o seu domínio na Babilônia, que eles podem retornar para Jerusalém. E ele foi tão bondoso com o povo de Deus, que ele não somente permitiu que cerca de 42 mil pessoas, dá mais do que a torcida do Parará toda, né? Bem mais, né? 42 mil pessoas, ele não só permite o retorno desses, como ele pede para que, olha que humilhante, né? Para os outros, ele pede para que os povos que estavam lá em Jerusalém, os povos pagãos, sustentassem o povo de Deus, enquanto estes começassem a se assentar ali. Deem prata, deem ouro, deem comida, deem alimento e, acima de tudo, ajudem-os na reconstrução do templo. Eram povos inimigos, mas que agora ajudariam o povo de Deus a reconstruir, a se reerguer na cidade que um dia fora deles e agora será novamente. E não só isso, ele pega cerca de 5 mil utensílios que eram do templo e retira dos seus templos pagãos e fala para o povo: levem, porque esses são utensílios que foram tirados por Nabucodonosor quando vocês vieram para a Babilônia, e agora vocês podem pegar novamente esses utensílios e utilizar na reconstrução do templo. O povo estava feliz, o povo estava animado, e voltaram para Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, passaram um tempo ali, até que um sacerdote chamado Jesua, esse sacerdote começa 3 meses depois, não foi já logo de início, 3 meses depois, esse sacerdote então começa a conduzir o povo às festas novamente, ao ritual
cotidiano, a rotina de adoração. Faça uma tenda, faça agora aqui um altar a Deus e começam a adoração de novo, o sacrifício. O povo estava em festa. Vamos começar a reconstrução do templo. Logo, olha, para ilustrar um pouco essa alegria do povo, no capítulo 3, olha que lindo, capítulo 3, a partir do verso 10. Tenta entrar aqui no coração do povo. Como é que o povo estava se sentindo? Lembre você que quando o povo foi para a Babilônia, eles choravam. Assentado à beira do rio, eles choravam de tristeza. Mas agora no retorno, olha como estava o coração desse povo. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Eu estou lendo na linguagem de hoje aqui, tá? Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam e diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes e levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Olha que legal isso, né? Os velhinhos lá chorando de alegria e os outros gritando de alegria. O povo estava em festa. Mas isso não agrada a todos, porque os samaritanos, lembra dos samaritanos? Os samaritanos foram aqueles que foram conquistados pelo Império Assírio. E uma das formas lá de conquista do Império Assírio, você sabe muito bem, foi a mistura, a miscigenação, foi uma bagunça religiosa. E os povos do norte, então, que eram as tribos de Israel, o povo do norte, eles começaram a errar na adoração, eles se tornaram um povo um pouco diferente na forma como se comunicavam e se relacionavam com Deus, e o povo de Judá não concordava com aquilo. Os samaritanos, vendo então que o povo do sul, o povo de Judá, começou a reconstrução, foram até Artaxerxes, ou não, Zorobabel, perdão, Artaxerxes era rei da Pérsia. Foram até Zorobabel e falaram: Zorobabel, nós queremos ajudar, porque vocês estão aí construindo, a gente também é povo de Deus, a gente quer ajudar. Zorobabel disse assim, olhando, aqui havia uma rixa, né? Olhando para eles assim: não, nós não queremos a ajuda de vocês. Bom, aí penso eu, ou pensa você, tudo bem então, né? Volta lá, o povo de Samaria vai para o norte, ficamos aqui reconstruídos, mas não foi isso que aconteceu. Olha o que os samaritanos fazem. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de pararem a construção. Olha que interessante, aqui a gente já aprende uma grande lição para as nossas vidas. Na nossa caminhada, e eu vou falar um pouco hoje sobre a jornada de Esdras, já vou chegar aqui em Esdras, a gente aprende que na nossa jornada a gente vai encontrar muitos invejosos. Essa história de falar de invejosos no meio do caminho parece um pouco, um pouco de livro, né, de novela. A gente vê nas novelas os invejosos. Não sei se você é de novela, né, se você gosta de assistir novela. Qual é a novela da Globo agora que está arrebentando? Não responda. Não sei, claro. Mas, sei lá, quem é muito de novela, assim, tem essas intrigas, né? Os invejosos, aquela vizinha invejosa e não sei o quê. Mas a vida também tem. A vida real também tem no meio do caminho os invejosos. E se os invejosos não podem te derrubar, eles não podem te destruir, eles não podem te tirar, eles vão tentar fazer de tudo para te desanimar, para te atrapalhar, para colocar um monte de picuinha no meio do caminho. Chega uma hora que você olha para aquela situação e fala assim: credo, não quero mais isso aqui. Essa é a intenção deles, é te confundir. E foi o que os samaritanos fizeram. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Era como se eles estivessem passando pelo templo. E não está ficando bom, hein? Aí, ó, tudo torto isso aqui. Vocês vão usar esse material? E olha só, hoje não, nem vamos construir hoje não. Hoje vamos dar uma volta, vamos sair. Foram aos poucos então.
Bom, sabe o que acontece? Acontece que isso não adiantou. O povo continuou a construindo. Até que os samaritanos então bolam uma nova estratégia. Vamos avisar o novo rei persa de que esse povo aqui, o povo de Israel, está construindo um templo, a revelia da Pérsia, e eles estão fazendo aqui o que não deve ser feito. E eles fazem o seguinte: mandam uma carta ao novo rei da Pérsia, diz assim, capítulo 4, verso 11. Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Olha o que eles falam. E é interessante que quando você começa o capítulo 4 e lê ali os inimigos eram dos samaritanos, que em teoria eram um povo de Deus. Mas a Bíblia os chama de inimigos, porque eles estavam tentando desanimar aqueles que verdadeiramente estavam ao lado de Deus. E eles já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas. E por causa disso, o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Bom, o fato é que essa obra parou. Essa obra parou por 16 anos. Até que você vê e lembra de 2 profetas importantes, chamados Ageu e Zacarias. Esses profetas se levantam, e lá no começo do livro de Ageu tem uma parte muito legal, muito interessante, que Ageu diz assim: vocês, povo de Deus, estão se preocupando com as suas próprias casas, vocês estão se preocupando com as suas... e vocês esqueceram do templo do Senhor. É por isso que os sacos de vocês, eles são sempre cheios de semente, mas parece que nunca dá, está furado esse saco. E aí esses profetas então fazem com que o povo de Deus se acorde, mas há algo interessante aqui. Bom, o povo de Israel sabia que não estavam fazendo nada de errado, o povo de Israel, o povo de Judá, e pedem para que o rei da Pérsia procurasse nos anais da história, nas atas, por isso a importância das atas, procurassem nas atas o que o rei Ciro havia dito. E lá vai o rei, vai buscar, e sabe o que estava escrito nas atas? Ajudem o povo de Israel a construir o templo, que os povos que estão ao seu redor ajudem-os e deem mantimentos, etc. E aí o povo de Israel, então, eu falo de Israel, mas é o povo do sul, o povo de Judá, eles então têm agora a autonomia, eles têm o aval do rei, eles têm agora a ajuda dos povos vizinhos para continuar a reconstrução do templo. Bom, aí aparece Esdras. Um resumão da história, aparece Esdras. E Esdras era de uma família de levitas. Esdras era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus, e eu já estou agora no capítulo 7. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar a palavra, a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Portanto, nesse momento aqui, Artaxerxes, rei da Pérsia, conversando com Esdras, que pede para voltar a Jerusalém, diz o seguinte: você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Bom, Esdras entra nessa história. Bom, esse profeta aparece com uma missão. A missão de Esdras era levar outros sacerdotes, levar outras pessoas importantes de Judá, que eram responsáveis pela adoração, para irem a Jerusalém, ajudar no retorno à verdadeira adoração, a uma vida com Deus, um retorno à palavra. Esdras carregava consigo uma missão: ensinar a palavra àquele povo que já estava há algum tempo em Jerusalém e haviam se desviado. E essa jornada, essa era a missão de Esdras, ela não era tão fácil assim quanto se imaginava. Imagina você que a história não é linear, a história ela não é tão perfeita quanto poderia ser, à medida em que um povo que já havia aprendido tanto a ponto de ir para Babilônia porque havia pecado,
receber uma bênção de Deus, que é voltar para a sua terra, esse povo deveria ter aprendido. Já sofri. Eu já sofri as consequências do meu pecado. Fui excomungado aqui, extirpado da minha terra, fui retirado da minha terra, arrancado e fui para um povo inimigo, um povo vizinho, um povo pagão. Já aprendi, Senhor. Mas não, o povo volta para Jerusalém, e o povo começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui aparece o profeta Esdras, no meio de uma missão extremamente difícil e desafiadora. O texto que nós lemos, do capítulo 8, verso 21, fala do início dessa jornada. E sabe o que é interessante aqui? É que quando Esdras vai conversar com o rei Artaxerxes, ele diz assim: o meu Deus vai me proteger. Só que peraí, ele sabia que até chegar em Jerusalém seria um caminho difícil, com muitos inimigos, então ele proclama um jejum. E o jejum que ele proclama é mais ou menos assim: Senhor, eu não posso pedir para o rei, e o texto diz isso até, eu não posso pedir para o rei para que ele me proteja, porque fica chato. Eu já disse que o Senhor é Deus, que o Senhor protege a todos. Então, por favor, Deus, vamos aqui, povo, vamos reunir aqui, vamos orar, para que a gente não precisa pedir soldados para nos proteger, o próprio Deus vai nos proteger. E aí o capítulo 8 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha que maravilhoso. Eu não sei qual é a sua jornada, querido, eu não sei qual é a sua missão. A missão de Esdras ficou claro para nós. Diante de uma vida incrível que ele teve, cheio de desafios, aqui o momento era: vou pregar o evangelho, vou pregar as boas novas, mas vou pregar a palavra do Senhor a um povo que precisa ouvir de novo a palavra. Talvez a sua missão seja essa também lá no seu trabalho. Talvez, eu não sei em qual parte da sua jornada você está, mais no início, mais no começo e mais no fim. Mesmo que você imagine que está mais no começo, talvez você morra amanhã, querido, a tua jornada já está quase no fim, e você mal sabe disso, mas você tem uma missão, você tem uma jornada, e essa oração, ela é tão justa, ela é tão incrível. Olha que exemplo para mim e para você, Senhor, que nesse caminho, que nessa jornada, eu peço só uma coisa, ou três coisas: que o Senhor abençoe a mim, que o Senhor abençoe a minha família, e que o Senhor abençoe os meus bens. Pronto. É a oração mais justa que você pode fazer. Senhor, tem tantos desafios ainda, abençoa a mim, abençoa a minha família e cuida dos meus bens. É essa oração que Esdras faz, é essa oração que eu e você precisamos fazer na nossa jornada. E ele então chega a Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, ele encontra uma cidade com uma vida muito difícil. Ele é avisado por aqueles que estavam ali, que o povo de Deus havia se congregado e se casado com as mulheres dos povos pagãos. Tudo que não podia acontecer. Tudo aquilo que foi motivo da ida para a Babilônia estava acontecendo de novo. Os homens de Deus, eles se uniram com as mulheres que não eram de Deus. E isso exemplifica muito isso. Isso não é que é só isso. É que quando a Bíblia traz esse exemplo, ela ilustra muita coisa. Quando eu, família, quando eu, homem de Deus, me uno com alguém que não é de Deus, não é só a relação conjugal, é a forma de adoração, são os valores, é a vida, é como eu compro, como eu vendo, o que eu faço. Estava tudo misturado novamente. Não tinha mais uma concentração, um apego ao que era de Deus. Então, Esdras fica envergonhado. E ele ora ao Senhor e ele pede ao Senhor que o abençoe. Abençoe, e ele recebe conselhos. E dentre esses conselhos, ele recebe um conselho muito difícil, e Esdras estava disposto a segui-lo, que era o quê? Fale para esse povo que se separem. Acontece um divórcio coletivo. E ele tem coragem de fazer isso. Ele tem coragem de conduzir o povo a um divórcio coletivo, institucional, do povo, para aquelas mulheres, então, aqueles homens, diante desse arrependimento genuíno, eles pudessem voltar ao Senhor. Bom, eu quero voltar aqui a uma parte. Essa oração que Esdras faz,
e que serve para o início da jornada e serve para o final da jornada. Ela é muito semelhante a esse pedido que ele faz e que o Senhor o abençoe. Olha o que Moisés faz. Lembra de Moisés? Quando Moisés... Qual era a grande missão, qual era a grande jornada de Moisés? Fazer o quê? Você lembra, você sabe. Levar o povo à terra prometida. Ele caminhava com mais de 3 milhões de pessoas. Lembre você que ele sai do Egito com mais de 3 milhões de pessoas. E ele então diz assim, depois de subir ao monte, ele: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair deste lugar. É mais ou menos como Esdras faz: Senhor, me abençoe a minha família, abençoe os meus filhos, abençoe os meus bens, porque eu não quero isso sem você. Isso é humildade. Isso é reconhecer que se não for por Deus, a gente não consegue. Se não for por Deus, a gente não vai para frente. Lembram de... Ontem teve uma reunião importante aqui, da UPH. Eu tive a oportunidade de trazer a palavra também. Nós falamos sobre Barnabé, que era natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. E a gente falou da fé de Barnabé. E a gente, quando citou a fé de Barnabé, logo a gente foi levado a falar um pouco sobre a fé de Estevão. Porque Barnabé e Estevão ali tiveram uma experiência inicial ali juntos também. E quando a gente falou da fé de Estevão, a fé entre tantas formas de entendê-la, a gente viu que Estevão era um homem de fé, a Bíblia fala isso, diácono, e quando lá no capítulo 6 de Atos fala da escolha desses diáconos, em especial fala de Estevão e diz que ele era um homem de fé. E é interessante que quando ele é apedrejado no final da vida dele, ele pede para que Deus não imputasse aquele pecado aos seus algozes, e ele entrega o seu espírito a Deus, e ele com serenidade passa por um momento difícil da sua vida, que será o mais difícil da sua vida, com fé, com serenidade. Fé, entre tantas coisas, é isso, é passar pelos momentos mais difíceis da sua vida, sem perder a esperança e a certeza de que Deus está comigo. Portanto, essa fé que habitava o coração de Esdras também: Senhor, eu vou para uma das jornadas mais difíceis da minha vida, mas eu peço a presença do Senhor. Como Moisés: Senhor, eu vou para uma das jornadas mais difíceis da minha vida, mas se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Por quê? Porque eu sei que é só o Senhor que é capaz de me dar a vitória. Você tem feito essa oração? Você tem feito essa oração? Senhor, abençoe minha família, abençoe a mim, abençoe os meus bens, porque tudo que eu tenho é mérito do Senhor e é só o Senhor quem sustenta. Bom, como eu disse, ele chega, graças a Deus, e quando ele chega, capítulo 9, verso 1. Depois de tudo isso feito, alguns líderes do povo de Israel vieram para falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas. Veja como eles se misturaram, né? Dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Começou pela liderança. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Bom, o homem é ruim, não é? A gente pensa que a gente acha que vai aprender com o que já fez, e quando a gente percebe, ou mal percebe, a gente está fazendo de novo, não é? A gente diz: eu aprendi, eu não vou fazer de novo, eu não vou fazer de novo, eu não vou fazer de novo, e quando você se percebe, você está lá fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito o homem que habita em mim. Eu não aguento, porque parece que tem alguém que me empurra sempre para o mal. Falamos um pouco sobre isso ontem aqui, a necessidade que temos de, fazendo uma autoanálise, reconhecer quem somos de verdade. Esse é umas coisas mais difíceis da vida, se conhecer, reconhecer as suas fraquezas, né? No templo de Apolo, um dos maiores aforismos gregos, né? uma grande verdade dita em poucas palavras:
Está lá escrito, estava escrito: conheça-te a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. O livro de Provérbios vai dizer que assim como quem olha para a água vê o seu próprio rosto, ou seja, o que eu vejo sou eu mesmo, o coração do homem mostra quem ele é. O coração do homem reflete quem o homem é de verdade. E como é difícil conhecer esse coração que é enganoso e que nos leva para o mal. Esse era o povo. Um povo que tinha tudo para ter aprendido e que agora estava no meio dessa jornada de Esdras. Ou seja, Esdras tem uma missão, ele começa muito bem e agora ele vê que a vida não era tão fácil quanto ele imaginava. Ou não sei se imaginava, mas que obstáculos viriam e um obstáculo apareceu, que era a forma como esse povo se conduzia. O que ele faz? Ele bota a culpa no povo, sim ou não? Não. Sabe o que é lindo? Ele não sai botando a culpa em ninguém, porque ele se coloca como povo. Na oração que ele faz, ele diz assim: Senhor, nós. Ele fala do povo, mas ao mesmo tempo ele volta para ele mesmo. Nós não somos merecedores da sua graça, Senhor. Ele intercede pelo povo, ele se humilha e ele se coloca à disposição de Deus para o castigo que fosse, mas ele faz alguma coisa. Ele não sai botando a culpa nos outros. Nessa jornada, na jornada de Esdras, ele percebe que o que está acontecendo também faz parte da responsabilidade dele. Ele não se fecha e coloca a culpa na vida, coloca a culpa nos outros e está vendo, é por isso que não dá certo. Não, Senhor, eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo também. Então se tiver que mudar alguma coisa, a começar em mim, muda para que essa realidade também seja alterada. Olhem a oração que Esdras faz. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigasse menos do que merecíamos e nos deixasse com vida. Olha que incrível isso. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Ele se coloca como povo. Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras não desiste, ele se humilha diante do Senhor, ele se dispõe a fazer algo, ele orienta o povo para que deixassem os seus pecados. Isaías 57, capítulo 15, ele diz o seguinte, que Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, habita junto ao contrito, ao de espírito quebrantado, ao humilhado. Amado, eu não conheço a sua vida, mas é possível que haja um Esdras perto de você, alguém com uma jornada, e que hoje lhe vê, infelizmente, ou hoje a sua vida, dentro dessa família, tem interferido na jornada de Esdras. Há muito pai de família interferindo na jornada da sua esposa. Há muito filho interferindo na jornada do seu pai, porque ainda não aprendeu que não pode se envolver com as mulheres que não são para você. Eu falo aqui das mulheres porque é a realidade do texto, mas seja o que for. Você já aprendeu, você já viveu isso uma vez, você se envolveu com quem não deveria se envolver, mas aquele velho homem insiste em voltar àquilo
que te leva para longe de Deus. E Esdras hoje, que está aí dentro da sua família, ou que está aqui talvez pregando a palavra, não eu, mas o próprio Esdras se fazendo vivo por meio do Espírito Santo, trazendo a palavra a nós, diz assim: volta a Deus, deixa esse pecado, em nome de Jesus, aprende, lembra das consequências da primeira vez, para que Deus segure a sua ira e lhe deixe com vida, e lhe deixe vivo. Esdras muda o que precisa ser mudado, ele chora pelo povo, ele intercede pelo povo. Essa era a jornada dele. No meio da sua jornada, meu querido, você vai encontrar muita gente ainda, que precisa de uma palavra de exortação, e é você também que a fará assim, que você tenha a ousadia de fazê-lo. Bom, quero encerrar dizendo que ninguém para a obra que Deus começou na sua vida. Ninguém para. Os invejosos não pararam o templo do Senhor. Nessa jornada que Deus tem a você encontrará talvez essas pessoas. Elas não pararam a obra. Os pecadores à sua volta, e talvez você seja o principal deles, eles também não pararam a obra do Senhor. Mas é preciso que, para tanto, você que conhece a palavra, se coloque em humilhação, em arrependimento e interceda pelo próprio povo. Os chefes não pararam a obra. Os chefes, os reis, os príncipes, estes não pararam a obra do Senhor, que o próprio Deus tem na sua vida. Quando um servo tem a boa... Olha o que diz o capítulo 7, abra lá, vamos lá, capítulo 7, verso 9 e 10. Capítulo 7, verso 9 e 10. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha o final do verso 9. Tudo isso ele foi e deu certo, e ele chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. É por isso que dá certo, porque a boa mão do Senhor está sobre você. Amados, o que eu quero, dentre tantas verdades que Deus nos traz essa manhã, o que eu quero lhe dizer é que eu não sei em qual parte da sua jornada você está ou qual é a sua missão, mas ela não é linear. Você vai encontrar muitos obstáculos na sua caminhada, muitos desafios. A vida é lutada, é vivida, e ela acontece dinamicamente, ela é feita de imprevisibilidades, né? Mas eu quero lhe dizer algo, que o seu coração, que a sua oração seja sempre recheada da seguinte verdade: Senhor, abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa os meus bens, porque o caminho que eu vou encontrar, eu não sei como é, mas abençoa a mim, abençoa a minha família e abençoa os meus bens, como o texto diz, para que eu tenha uma jornada feliz. E Senhor, que as dificuldades que eu encontrar no meio do caminho não me façam desanimar, porque eu tenho certeza que a tua boa mão está sobre mim, e que eu me humilhe por mim e pelo povo que me cerca, tendo a certeza de que a sua misericórdia me poupará e poupará as pessoas que eu amo, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, obrigado pela vida de Esdras, obrigado pelos ensinamentos que ele nos traz, um grande profeta, um grande homem do Senhor, que ajuda a restauração da adoração e da vida com Deus no povo de Israel. Essa foi a jornada dele, a nossa jornada, Pai. Nós queremos também que seja feliz, e assim só será se a sua boa mão estiver conosco o tempo todo. Clamamos pelos nossos filhos, clamamos por nós mesmos, clamamos pelos nossos bens, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta a todo instante. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. Não